One, two, three, funk it. My darling, I love you, 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 I love you. E eu que entreguei o boy que eu tava ficando pra mulher dele. Ei, fica aí que tem história nova. Quando eu conheci ele era um rapaz incrível, gente. Ele era educado, bonito, me tratava muito bem, tinha um papo muito bom. E quando eu mal percebi, a gente já tava muito envolvido. Mas ele tinha uma coisa em específico. Era uma pessoa muito reservada com a vida dele. Tipo, ele não falava nada, absolutamente nada da vida dele. E assim, quando a gente ficava, ou a gente ficava só no carro dele, ou quando a gente saía pra jantar, era sempre em uma outra cidade que era vizinha na nossa, mas nunca na cidade onde a gente morava. Então é óbvio que eu já comecei a desconfiar a partir daí. Ele é casado. Porque não é possível uma pessoa querer se esconder tanto desse jeito. Mas mulher, quando quer descobrir, ela descobre. Eu virei a própria FBI e acabei descobrindo a rede social da mulher dele. Porque ele mesmo... nada, sabe? Mas eu acabei descobrindo a rede social da mulher dele. Quando eu abri o perfil dela, tinha várias fotos deles dois juntos. Então eu sabia que eu estava sendo feita de trouxa por ele, porque pra mim ele falava que era solteiro. Ou seja, que futuro essa relação ia ter? Nenhuma. Detalhe, na época que a gente tava ficando, a mulher dele tava grávida. Mas enfim, quando eu descobri, me fingi de besta, me fingi de sonsa, não falei absolutamente nada pra ele. E a gente tinha marcado de jantar, né, no dia seguinte. Aí eu pensei, será que eu conto pra mulher dele? De início eu fiquei com medo por causa da gravidez dela, né? Sei lá, mas a mulher precisa saber. Eu não vou esperar até ela ter o filho pra depois contar, né? Porque até lá, se não for comigo, vai ser com 300 outras pessoas. Enfim, mandei uma mensagem pra ela e falando quem eu era e falando pra ela aonde eu iria estar no dia seguinte, com quem eu iria estar, o local que eu iria estar e o horário que eu iria estar. Que se ela quisesse conhecer o marido dela, que era pra ela aparecer lá. E é óbvio que ela foi. Parte 2. Nós ficamos lá no restaurante, eu achei que ela nem ia aparecer, porque ela demorou muito pra chegar, eu já tava triste, achando que ela não tinha acreditado, que ela não ia aparecer, sei lá. Porque na realidade eu queria que ela pegasse ele com as mãos na massa, sabe? Que ela a visse com os próprios olhos dela. Porque uma coisa é uma desconhecida chegar e falar, tô ficando com o teu marido. Era mais fácil dela nem acreditar. Então eu queria, tipo, provar pra ela o que tava acontecendo. E aí, tipo, eu sentei numa posição em que eu via quem entrava no restaurante, ele tava de costa. Quando eu vi a mulher dele entrando no restaurante, na mesma hora que ela olhou na nossa direção, onde a gente tava, eu vi ela vindo andando, e esse ele tava, tipo, de mãos dadas comigo, eu falei que eu ia no banheiro, me levantei tão rápido que eu fui em direção ao banheiro, quando eu vi a mulher chegou, dando porrada nele no meio do restaurante, dando muito tapa nele, e eu vi aquela situação, gente, a mulher começou a quebrar o pau no restaurante. Vocês acham que eu voltei pra mesa? Eu não voltei, depois de um tempo, ó, eu saí pelos cantinhos e fui embora, deixei a mulher lá fazendo escândalo com ele, porque até hoje ele nem sabe o que foi que aconteceu comigo, pra onde, que banheiro foi esse que eu fui, que eu não voltei mais. E depois disso, ela ainda me mandou mensagem pra conversar e tal, a gente conversou, eu mandei todos os prints das minhas conversas com ele, marcando tudo, pra ela ter todas as provas que ela precisava. Graças a Deus, ela foi uma pessoa bem sensata, ela não brigou comigo, ela não discutiu, não me ofendeu, não foi atrás nem nada, me escutou com muita atenção e tal. E ele depois me mandou mensagem, tipo, querendo me pedir desculpa, querendo ficar comigo e tal, mas é óbvio que eu não aceitei, bloqueei ele, excluí ele de vez da minha vida. E pra ele parar de ser tão idiota, querer ter duas ao mesmo tempo, que além de eu ter deixado ele, a mulher dele também largou ele e ele não ficou nem com uma e nem com outra. Simplesmente mexeu com as mulheres erradas. E enfim, foi isso. Para uma história breve, preciso que você escute toda essa história, porque a dona desse relato precisa da sua opinião no final dessa história, tá bom? Ei, fica aí que tem história nova. Com 15 anos eu conheci um rapaz que eu achava que era o amor da minha vida. Eu sei que quando a gente é adolescente, a gente pensa que porque a gente se apaixona é o amor da nossa vida, né? Mas dele eu acabei engravidando. Apesar de eu ser muito nova, eu acabei ficando muito feliz com a gestação e tal, e correu tudo muito bem. Só que quando começou a chegar perto, meu filho nasceu, houve um acidente e infelizmente ele acabou falecendo. E foi aí que a minha vida virou de cabeça pra baixo. Porque o meu namorado, que naquela época virou meu marido, ele era usuário de drogas, então ele começou a me culpar pela morte do nosso bebê. Ele ficava falando que eu tinha sido a culpada, que eu não tinha dado conta de segurar e tal. E ele começou a me forçar a usar drogas junto com ele, sabe? Como eu tava passando por um momento muito ruim na minha vida, porque o fato de eu ter perdido meu bebê me deixava assim louca, eu entrar no mundo das drogas foi muito fácil. Enfim, depois de alguns meses, no meio de toda essa loucura, eu consegui me sair disso, graças à ajuda que eu tive de algumas pessoas da minha família, que me tiraram desse inferno que eu tava vivendo. Consegui me reerguer, mas uns meses depois ele veio atrás de mim de novo. E como eu ainda amava muito ele veio com aquele papo de que tinha mudado, que isso, que aquilo, eu acabei acreditando nele e resolvi voltar. Mas claro que ele não mudou, né? É muito difícil mudar assim tão rápido. Não demorou muito, gente, acreditem se quiserem. Mas me vendeu um tempo depois pra um traficante pra pagar uma dívida de drogas que ele tinha. Vocês acreditam nisso? Ele me deu, na verdade, pra esse traficante pra pagar uma dívida. Só que esse traficante, por incrível que pareça, ele era até gente boa, porque ele me pegou, mas ele disse que tinha um carinho muito grande por mim e tal, porque ele já me conhecia de
outras épocas e disse que era pra eu ir embora, que era pra eu desaparecer, pra eu sumir da vida desse rapaz, porque ele ia me levar pro mau caminho e eu não merecia aquilo. Tudo certo, eu fui embora e recomecei a minha vida. Um tempo depois eu conheci um outro rapaz, que era um príncipe na minha vida. Um príncipe, gente. Ele era perfeito, ele era educado, carinhoso, era o amor da minha vida. Ele me tratava muito mais do que como uma rainha. Só que ele teve uma doença e infelizmente ele veio a falecer. Só que antes dele falecer, ele me disse que ele ia embora, mas que ele ia deixar um presente pra mim. E um tempo depois eu descobri que eu tava grávida dele. Pelo jeito ele já sabia primeiro do que eu tava grávida, porque eu nem sabia. Mas quando ele falou que ia me deixar um presente, eu imagino que foi isso. Óbvio que eu fiquei muito arrasada com a morte dele, mas agora eu tinha uma criança que dependia de mim. E era a minha chance de fazer as coisas certas dessa vez. Quando eu já tava quase terminando a minha gestação, conheci outro rapaz que sabia toda a minha história, não tinha preconceitos comigo, também me tratava muito bem. E ele resolveu assumir a minha filha, já que o pai dela infelizmente não podia estar presente, ele assumiu a minha filha como dele. Nós nos casamos, estamos juntos até hoje e somos muito felizes. Só que eu gostava muito da família desse meu ex-namorado que faleceu. E eles nunca souberam que eu tive a minha filha. Queria que eles soubessem, porque eu acho que era uma forma de confortar o coração deles também, sabe? Sempre foram muito bons comigo, me trataram super bem. Só que o meu marido não deixa eu contar da menina. Eu não sei se é ciúmes, não sei o que que é, mas ele não deixa eu ter contato com a família do meu ex-namorado. E... you get